pessoal, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de Cultura Corporal Esportiva, onde nós estávamos falando sobre o handball, ok? Pessoal, algumas pessoas me disseram o seguinte: professor, você está escrevendo handball errado. O handball ele é escrito com B-O-L, né? Ao invés de ter isso aqui, ó, ele seria escrito com handball no final. Pessoal, isso é uma coisa legal, isso é uma coisa importante que notaram, tá? Existem essas duas maneiras, entre aspas, de se escrever sobre o handball, tá? Só que é o seguinte, essa é uma maneira mais aportuguesada de falar, né? A gente inventa essa palavra assim, aportuguesada, de se falar handball, de se escrever o handball, tá? Pegou essa maneira de escrever, tá bom? Mas aqui, ó, o handball, eu tô escrevendo como ele é escrito na sua maneira originalmente pensada, tá? Que é uma palavra americana. Por que eu estou escrevendo handball dessa maneira? Para fixar na nossa cabeça, isso foi uma das videoaulas que nós fizemos, tá? Então, ó, quando falamos de hand, nós falamos de mão. Quando nós falamos de ball, nós falamos de bola. Então, bola na mão, que seria a ideia do handball, que seria a maneira como nós jogamos o handball, tá? Para fixar na nossa cabeça. Mas professor, se eu quiser escrever handball dessa maneira, terminando com B-O-L, eu posso? Pode, tá certo também, não tem problema nenhum, é a maneira como nós comumente utilizamos aqui no Brasil, tá? Mas eu utilizo dessa palavra para fixar ainda mais na nossa cabeça aí como seria o jogo, tá certo? Então, vem comigo. Hoje nós vamos comentar algumas coisas. Hoje não, né? Nós vamos começar uma série de videoaulas e aí é importante que você assista todas elas, né? Faça as atividades e tudo mais. Uma série de videoaulas para entender um pouco mais sobre cada jogador ou cada jogadora do handball, tá? Isso é muito legal. Por que eu estou fazendo isso? E por que eu estou começando pelo goleiro, ok? Porque essa foi, quando eu trouxe algumas imagens para vocês sobre o handball, o goleiro foi algo que chamou a atenção, tá? As pessoas me perguntavam assim, professor, por que o goleiro está fora da área? Professor, por que naquela imagem ali não tem goleiro, tá? Tinha goleiro, mas o goleiro estava em outro lugar, não estava na área. Olha só que interessante. Então a gente precisa entender um pouquinho mais da função do goleiro e como que o goleiro ele age numa partida de handball, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. O goleiro é o único, e isso é uma das coisas que eu já comentei, mas vou reforçar aqui, porque afinal nós estamos falando sobre o goleiro especificamente, é o único que utiliza todas as partes do corpo, se precisar, para defender a bola, tá? Diferente dos outros esportes, como no futsal, que não se pode utilizar a mão, né? Por exemplo, aliás, diferente não, né? Isso é igual. No basquete, que a gente não pode utilizar os pés, por exemplo, tá? No vôlei, que eu tinha falado lá alguma situação que se poderia utilizar o pé, mas não é sempre que a gente pode, tá? No handball também, nós só podemos utilizar a mão, não podemos utilizar o pé, tá? O único que pode fazer isso, fazer uma defesa com a mão, com o pé, com a cabeça, com a barriga, com a perna, de qualquer maneira, é o goleiro, tá? Esse é o único jogador que pode fazer isso. Professor, quer dizer que ele pode então querer começar uma partida chutando com o pé? Não, isso só vale para uma situação de defesa, tá? Se precisar fazer uma defesa com o pé, o goleiro de handball pode, tá? Agora, se precisar ali, vai começar uma partida, vai iniciar, ele precisa passar a bola para algum outro jogador ou alguma outra jogadora, ele precisa fazer isso ou ela precisa fazer isso com as mãos, tá? Não se pode fazer isso com o pé, tá bom? Por quê? Handball, mão e bola, um esporte jogado com as mãos, ok? Outra coisa importante é a questão do tiro de 7 metros. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso nas nossas aulas ao vivo, vamos entender um pouquinho mais sobre o tiro de 7 metros, ver vídeos, ver exemplos, mas nós já conversamos sobre o tiro de 7 metros. Lembra quando nós falamos, vamos imaginar que isso daqui é uma metade de uma quadra de handball, tá? Aqui nós temos a baliza, né, que seria como nós chamamos o gol. Aqui a área do goleiro, tá? E aqui a linha pontilhada, que é a linha de 7 metros, tá? Onde que é cobrado o tiro de 7 metros? Isso mesmo, aqui nessa linha, dentro da linha pontilhada, tá? Que caracteriza aqui o tiro de 7 metros ou o tiro livre, tá? Então, o que o goleiro pode fazer? Ele pode fazer qualquer defesa com qualquer parte do corpo, mas tem algo importante.
dentro da área dele tem uma linha, tá? Que ele não pode atravessar essa linha para defender a bola, tá certo? Isso é importante pra gente saber, tá? Por exemplo, no futebol de campo, quando nós temos um pênalti, tá? O goleiro ele não pode sair da linha do goleiro que está debaixo do gol, tá? Ele não pode avançar daquela linha. No handball é diferente. Se a linha da baliza tá aqui, o goleiro pode vir até essa linha aqui, tá? Pode passar por ela? Não, tá bom? E aí o jogador ou a jogadora precisa estar fixado, posicionado nessa linha do tiro de 7 metros ou do tiro livre, ok? Então o goleiro tem no handball, o goleiro tem um pouco mais de liberdade de movimentação para tentar defender aí, entre aspas, o pênalti, ok? Outra coisa importante, e aí algo que talvez seja mais importante ainda, seja a questão do goleiro linha, né? Como é que funciona essa questão do goleiro linha? Eu falei para vocês que o goleiro ele poderia agir de certa forma como um goleiro linha, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho mais isso, que tem hora que o goleiro, a gente via algumas imagens, ele estava dentro da área, tinha hora que ele estava fora da área, e isso é muito legal, foi uma percepção muito boa de vocês. Por quê? Porque o goleiro de handball, ele pode sair da área, tá? Só que tem algumas questões que precisam ser pensadas, tá? Por exemplo, se o goleiro ele tá aqui e veio pra cá, professor, ele pode receber a bola? Ó, vamos supor que o goleiro tá aqui. Ele pode receber a bola? Pode. Só que aí o que ele precisa fazer? As regras estão contando para ele como qualquer outro jogador ou jogadora de linha, tá? Então ele tem que bater a bola, ele não pode dar mais do que 3 passos com ela, não pode ficar mais do que 3 segundos segurando a bola, tá? E aí o que ele não pode fazer? Pegar essa bola e voltar para dentro da área, tá? Se ele fizer isso, ele está cometendo uma falta, tá bom? Então ele não pode receber a bola aqui, pegar a bola, dar 3 passos e voltar para a área dele, que ali o tempo dele é livre. Não. Se ele pegou a bola fora da área, é como se as regras para ele valessem como se ele fosse um jogador de linha, tá? Agora, se ele pegou a bola aqui dentro, ele pode sair também da área batendo a bola normalmente e passar a bola lá do meio campo? Também não, tá? Se ele pegou a bola, ele não sai de dentro da área, pelo menos com a bola, né? Manejando a bola ou segurando a bola. A mesma coisa acontece quando ele está fora, tá? Então se ele está fora da área, ele age como um jogador ou uma jogadora de linha. Se ele ou ela está dentro da área, vai agir como um goleiro ou como uma goleira, tá? E aí o goleiro, né, ou a goleira, no caso do handball, é o único ou a única que tem essa possibilidade no jogo, tá? De entrar ou sair dentro da área. Mas mesmo assim, quando ele sai ou quando ela sai, deve agir como um jogador de linha, que não entra na área de novo, tá? Ou se estiver dentro da área, tem que agir como um goleiro ou uma goleira que não sai de dentro da área tocando a bola, tá certo? Então, galera, acho que por hoje, né, por essa videoaula, nós conseguimos entender um pouquinho mais do papel do goleiro, tá bom? E tirar algumas dúvidas aí em questão de se ele é goleiro linha, se ele pode sair, se ele não pode, o que ele faz, que parte ele defende, como é que ele age num tiro livre, num tiro de 7 metros, tá? Então, essa é a nossa ideia e essa vai ser a nossa sequência de videoaulas, tá? Entendendo um pouquinho sobre o goleiro, entendendo um pouquinho sobre outras posições. Será que tem alguém que fica mais na frente para tentar fazer o gol? Será que tem alguém que fica mais atrás para tentar defender esse gol? Será que tem alguém que fica ali armando as jogadas, tá? Tudo isso nós vamos entendendo um pouquinho mais no decorrer das semanas e no decorrer das videoaulas, tá bom? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Assistam até o final da videoaula, não deixe de entrar no Conexão Digital e, se possível, acessar as aulas ao vivo quando elas estão acontecendo. Se não puder, o link da gravação fica no Conexão Digital e você pode acessar depois, tá bom? Então, aquele abraço e nós nos vemos na próxima aula. Valeu!